Então, pessoal, voltando aí a nossa aula de circuitos, tá? Na primeira aula a gente falou, né, começou a falar sobre alguns conceitos básicos, como corrente, né, tensão, o que era o circuito, falamos também sobre fontes, etc., né, e mostramos alguns exemplos, né? Então, falamos, só lembrando que a gente vai trabalhar com bipolos, ou seja, sempre com dois, né, polos cada elemento, tá? Aqui no caso um capacitor, aqui um resistor. Esses símbolos a gente vai ver de acordo com o nosso andamento, tá? Falamos de unidades, depois definimos carga, vimos que a corrente era a derivada da carga em relação ao tempo. E aí falamos sobre corrente contínua e corrente alternada, né? Corrente contínua, ela não varia, ela é constante em relação ao tempo. E a corrente alternada, quando não se fala mais nada, ela é alternada senoidal, ou seja, ela varia senoidalmente de acordo com o tempo, tá? Lembrando que, por exemplo, se você pegar, né, uma corrente desse tipo aqui, ela também é alternada, só que ela não é alternada como a gente propriamente dita, né? Ela se alterna, porém, quando a gente está falando em alternada, a gente está falando especificamente em senoidal, tá? A gente falou que a direção da corrente é a direção contrária à dos elétrons, ou seja, a direção das cargas, entre aspas, positivas, tá? A gente viu também que não tem que se preocupar tanto com isso, porque a gente vai usar um sentido convencional de corrente e se a gente tiver escolhido o sentido errado, digamos assim, o que vai acontecer é que no nosso cálculo esse sentido errado vai se traduzir num sinal negativo, tá? Depois, como eu falei, isso também tudo tem a ver com o sentido que você escolhe para a corrente. Se você escolher o sentido como mostra ali, né, na figura, né, de baixo para cima 5 amperes, se você colocar menos 5 amperes, nada mais é do que inverter o sentido da corrente, tá? Por isso que eu falo que descobrir o sentido não é importante, importante é escolher o valor, né, determinar o valor da corrente. Se ela é positiva ou negativa, aí você vai ter automaticamente escolhido acertado aquele valor, né, aquele sentido de corrente, tá? A gente também falou sobre tensão, tá? E a gente viu que a tensão era a derivada do trabalho necessário para levar uma carga, né, de um ponto a outro do espaço sobre um determinado campo elétrico em relação a essa carga, né? Na verdade, a gente tem as relações tensão-corrente nos elementos, que é o que é mais importante, tá? Da mesma forma que nós temos aqui, né, nessa figura que vocês estão vendo, se eu tenho aqui um potencial A positivo em relação a um potencial B negativo, o que eu quero dizer aqui é que aqui eu tenho uma tensão maior do que a tensão em B, né? E a diferença de tensão, nesse caso, é de 9 volts, certo? Ok? É o VAB, né? De A para B temos 9 volts positivos, né? Se eu tivesse escrito ao contrário, não o mais aqui em cima e o menos aqui embaixo, e sim o menos aqui em cima e o mais aqui embaixo, eu teria de V, e tivesse escrito, na verdade, menos 9 volts, que é o que está aparecendo aqui, né? Você pode escrever dessa forma, ou você pode dizer simplesmente que, na verdade, o potencial B está abaixo do potencial A, está abaixo do potencial B, numa razão de 9 volts, certo? Então, VBA, né, é igual a menos VAB, ou, ao contrário, VAB é igual a menos VBA, certo? Tá ok? Quando você inverte o mais e o menos, é isso que essa equação quer dizer, que quando você inverte o mais e o menos, você tem que inverter as letrinhas ali, quem é em relação a quem, certo? Ok? Mesma coisa que eu falar, ok? Potência e energia, né? Você diz aqui que a gente viu que se você fala que a derivada do trabalho em relação à carga é, né, o nosso V, né?
e a gente sabe que a potência é a derivada do trabalho em relação ao tempo, a gente pode escrever isso da seguinte forma: D do trabalho em relação à carga, D da carga em relação ao tempo, e aí a gente consegue essas duas coisas aqui, que isso aqui na verdade é o V, isso aqui na verdade é o I. Então é a nossa potência VI. Né? Isso é interessante para a gente poder mostrar, né, que a potência você pode calcular dessa forma. Quando a gente estiver trabalhando aqui no curso do primeiro semestre, Circuitos 1, essa potência ela vai ser sempre medida em watts e é a que a gente chama de potência real. Né? Quando a gente chegar lá em corrente alternada, a gente vai ver que essa potência, na verdade, podem ser três potências: a potência aparente, né, ou potência total também chamada de potência total, a potência reativa e a potência real. Tá? Essa potência reativa e a potência real tem a ver com os elementos que você utiliza nos circuitos de corrente alternada. Tá? Resistores, eles geram potência real, já capacitores e indutores, potência reativa, que não serve para nada a não ser desperdiçar, né, a potência que está sendo fornecida, porque a potência que é fornecida para você é a potência aparente. Vocês vão ver isso mais tarde, não precisa se preocupar com isso agora, porque não vai ser cobrado. Mas então, normalmente, se você tem o que a gente chama de fator de potência, que é um cosseno de um ângulo, né, que tem a ver com as suas cargas indutivas ou capacitivas presentes na indústria, na sua casa, etc., a concessionária de energia te cobra uma multa, porque ela está te fornecendo muita coisa e você está aproveitando pouco. O resto você está jogando fora. Legal? A convenção de sinal passivo é que a gente vai usar nesse curso. Ela diz o seguinte, que se a corrente entra pelo terminal positivo de um elemento bipolo, né, um bipolo aqui, dois polos, né, o A e o B. Então, se entra pelo A positivo e sai pelo B negativo, né, você está fazendo essa potência, né, ela é positiva, o VI aí é positivo, certo? Ou seja, o elemento consome potência, né? Porém, se a corrente, olha aqui, a corrente aqui você está vendo, ela está entrando no positivo? Não, ela está entrando aqui no negativo, porque a corrente ela é contínua dentro do elemento. Ó. Então, na verdade, ela está entrando aqui no negativo e está saindo no positivo. Tá? Se ela está entrando no negativo e está saindo no positivo, é porque esse elemento, né, tem potência negativa, que vale menos VI. Isso é uma fonte. Tá? Vocês vão ver que quando a gente normalmente tem um circuito muito simples, a gente vai ver já já. Você pega, por exemplo, um circuito assim, uma fonte e um resistor, que é um elemento passivo, né? Vocês vão normalmente colocar o sentido da corrente assim, tá? Ok? Por quê? Porque como é um elemento passivo, vai consumir corrente. Como é um elemento ativo, que é uma fonte, vai consumir potência. Aqui vai fornecer potência. Tá? Mesmo que você tivesse errado, o que você vai ver mais tarde é que você ia calcular o valor e ia aparecer. Se você levar em conta isso, que os elementos passivos, né, eles têm potência positiva e os elementos ativos têm potência negativa, você ia encontrar que o valor dessa, tivesse invertido aqui o sinal, o valor dessa corrente seria negativo. Vocês vão ver isso mais tarde. Tá? Potência não pode ser gerada, energia não pode ser gerada nem destruída. A gente observa o princípio da conservação da energia. Então, o somatório das potências fornecidas é igual ao somatório das potências dissipadas, né? ou consumidas. Tá? O que a gente faz normalmente quando se trabalha, antes de falar de lei de Ohm, por exemplo, e leis de Kirchhoff, que são as que a gente mais vai usar nesse curso de Circuitos 1, basicamente a gente só vai usar esse curso de Circuitos 1, até interessante, né? Porque você só trabalha com 3 equações, né? Você ainda vai falar um pouquinho de circuitos de primeira e segunda ordem, onde a gente vai falar sobre capacitores e indutores, mas enquanto a gente vai falando de resistores, basicamente você só vai falar das leis de Kirchhoff, são 2, né? Lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes, e da lei de Ohm, né? Impressionante, mas é só isso mesmo. Antes disso, a gente não consegue fazer muitos exercícios, porque tem que passar primeiro essas leis. Porém, só sabendo isso, só sabendo que potência fornecida é igual a potência absorvida,
Também dá para fazer alguns problemas, dá para determinar correntes, etc. Podem ver lá no capítulo 1. Normalmente eu não peço isso porque eu peço depois, mais tarde, quando eu estiver trabalhando com os circuitos propriamente ditos, tá? Mas dá para fazer uns exercícios interessantes para determinar valor de corrente, desde que ele forneça quem é fonte e quem é elemento passivo. Então aí você consegue determinar também valores, sentidos de corrente e assim por diante, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de um assunto que a gente não falou na última aula e já é assunto dessa nossa aula agora, que são os elementos de circuito, né? Lembrando que a gente vai trabalhar com os bipolos. Então, basicamente, eu vou ter dois tipos de elementos. Os elementos ativos são os que geram potência, né? Que fornecem potência, né? São as fontes. Tá? Notem que dependendo do circuito que você tem, uma fonte pode estar até consumindo potência, né? Mas depois a gente vai ver por que isso acontece. É só quando você, por exemplo, tem uma fonte maior do que a outra. Então, vai estar entrando, né, digamos, energia por um terminal que não é o normal da fonte. Tá? Isso aí vai acontecer. Mas os elementos que são os ativos, eles geram energia, né? Eles fornecem potência, né? São os geradores ou as fontes, né? As baterias, né? As baterias basicamente são fontes também, só que de corrente de tensão contínua, né? E os amplificadores operacionais. A gente não vai trabalhar no nosso curso aqui de circuitos 1, nem de circuitos 2, com amplificadores operacionais que são tripolos, tá? Vocês verão isso na disciplina de eletrônica, tá ok? Só dar uma olhadinha. Então acho que no capítulo, tem um capítulo aí que a gente vai pular do livro, tá? Do livro do Sádio. Eu coloquei a primeira aula lá no sistema, mas eu não coloquei os livros, né? E ninguém me cobrou ainda, né? Eu coloquei os livros nos anos anteriores, mas eu não lembro se eu coloquei senhas ou coisas do gênero, né? Depois eu vou colocar direitinho os livros, porque eu consegui os livros mais interessantes ali, ok? Beleza. Quem são os elementos, então, ativos? São as fontes, né, que a gente vai trabalhar. Depois a gente vai falar um pouquinho das classificações das fontes. A gente, na verdade, tem fontes que a gente chama de independentes, tá? Ou fontes dependentes, certo? As fontes independentes, como o nome já fala, não interessa o que acontece no circuito, ela sempre tem uma determinada tensão ou corrente. As fontes dependentes, elas dependem de tensões e correntes, certo? Fontes para a gente vão ser fontes de tensão e fontes de corrente, tá? As baterias, né, são fontes de tensão, ok? A única diferença é que a bateria é fonte de tensão contínua, mas também tem fonte de bancada que também é fonte de tensão contínua, tá? Legal. E os elementos, né? Esses aqui são os elementos ativos, né? As fontes, né? Quem são os elementos passivos? Os elementos passivos, eles absorvem energia. Resistores, capacitores e indutores, né? Porém, apenas o resistor dissipa energia idealmente, quer dizer, ele recebe toda a energia e dissipa toda que ele recebe, né? O capacitor indutor recebe, ele consome e fornece. Depois vocês vão ver isso lá em circuitos 2, tá? Não é tão interessante. Legal. O que é fonte? Então eu falei que tem fontes independentes e tem fontes dependentes. O que é uma fonte independente ideal? Ideal quer dizer o seguinte, ela é uma fonte teórica. Não existe fonte independente ideal. Sempre tem alguma coisa que faz a fonte perder um pouco de tensão, resistências internas, etc. Porém, quando nós trabalhamos na maioria dos circuitos, esses valores, digamos, que não são os reais, né, porque no caso é o ideal, eles servem muito bem, porque às vezes a perda que você tem, né, com resistências internas e coisas desse tipo não atrapalha o seu cálculo, porque ela é muito pequena, tá? Mas mesmo uma bateria, que seria o mais próximo que nós temos de uma fonte independente ideal, ela tem uma resistência interna, ela perde um pouco, mesmo uma bateria, tá? Normalmente a gente representa a fonte independente, tanto faz ser de tensão ou de corrente, por uma bolinha. Estão vendo? As fontes independentes, elas são representadas por uma bolinha. Se for uma fonte independente de tensão, né, ela é uma bolinha onde você tem um V ali, mais e menos, porque você fala quais são os polos
né? Onde tem maior potencial, onde tem menor potencial. Normalmente o polo de menor potencial da fonte, a gente liga um referencial 0, certo? Então, por exemplo, se essa fonte fosse... Normalmente a pessoa escreve assim, ó, 7 volts. Isso quer dizer aqui o seguinte, que entre esse ponto A e esse ponto B, o VAB vale quanto? 7, tá? Não quer dizer que a tensão em B... A outra coisa que o livro às vezes coloca de uma maneira rápida e a pessoa não percebe. VAB nada mais é do que o potencial em A menos o potencial em B. Tá? Ok? Esse potencial em B, por exemplo, pode ser 0. Certo? Então o VAB vai ser VAB, onde B é 0, é VA0, digamos assim. Ou simplesmente VA. Quando se fala VA, VB, não coloca mais nada, normalmente essa tensão está relacionada ao potencial 0. Normalmente referenciado dessa forma aqui, ó, como se fosse um terra. Tá? O símbolo de terra é aquele ali. Tá, ok? Mas isso não quer dizer que isso acontece sempre. Por exemplo, num circuito qualquer, esse B poderia não ser, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Aqui apaga. Em algum lugar apaga. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Beleza. Ups. Ele seleciona, confirma. Deixa pra lá. Não apaga não. Tá. Ok, deixa pra lá. Eu tenho uma posição aqui que ele apaga, que ele mexe aqui no... beleza, encontrei. Borracha. Obrigado. Tinta. Beleza, ok. Então, se por exemplo... É chato, né? A gente não dominar tudo. Eu não gosto de escrever isso aqui. No outro, é que isso aqui é coisas do PowerPoint, né? Deixa eu ver se eu consigo determinar. Tem um ponto aqui. Beleza. Zuretinho, né? Qual é a técnica que a gente usa? Começa de novo, né? Começa a apresentação de novo. Vê se ele... Se ele não dá pau. Ok, obrigado. Não deixa eu escrever de jeito nenhum. Deixa eu escrever, cara. Ó, bugado pra cacete. Vou fazer o famoso começa de novo, né? Deixa eu ver se ele vai agora. Agora vai, né? Totalmente bugado, né? Então tá, deixa eu voltar lá. Voltando aqui na fonte independente ideal, né? Então, como eu falei, né, isso quer dizer o seguinte, ó, que o VAB, né? Se eu botar aqui que isso aqui é igual a
7 volts, que o potencial em A é maior do que o potencial em B, né, em 7 volts. Vocês podem, por exemplo, dependendo do circuito, aquele potencial em B ele pode ser de 5 volts. Então, quanto vai ser o VA? Né? Se eu falo que o VAB é 7, que o VAB é igual a VA menos VB, né? E se eu falo que o VB vale 5, quanto é que vai valer o VA? Né? Vai valer 12, tá? Mas o que quer dizer VA? Na verdade, quando ele fala VA e não fala mais nada, ele está falando VA em relação ao terra. Como se fosse VA0, tá? Que não tem nada, tá? O terra é uma referência, pode estar em algum outro ponto do circuito, tá? Quando o desenho é assim, normalmente é bateria. Mas vocês vê, praticamente todos os problemas que nós vamos ver, mesmo quando é tensão contínua, vai aparecer uma bolinha, tá? Mas em alguns livros antigos ainda se usa bastante para tensão contínua, aquele símbolo ali como se fosse uma bateria, ok? Beleza. O que é fonte? Eu não coloquei aqui, né? Mas fonte independente de corrente é uma coisa assim, ó. Também tem uma bolinha, certo? Aí o cara escreve assim, por exemplo, 3 amperes. O que eu quero dizer com fonte independente? Qualquer coisa que aconteça no circuito não interessa. A corrente que sai por aquele bipolo vai ser 3 amperes. Da mesma forma que a fonte independente de tensão, qualquer coisa que aconteça no circuito, a tensão será constante. Isso é uma coisa interessante, porque tudo que tiver em paralelo com uma fonte de tensão, não importa se ela for uma fonte de tensão independente, ela vai ter a mesma tensão que a fonte, tá? Mas se for uma outra fonte, não interessa, a outra fonte vai ter que... Se colocar 2 fontes em paralelo com tensões diferentes, você ligou errado. Tem alguma coisa errada ali, certo? Vai prevalecer uma fonte, ok? Então tá, ó. Você não pode ligar fontes em paralelo, elas não funcionam em paralelo, né? Uma vai tomar conta da outra, digamos assim. Mas se você ligar em série, elas funcionam, que nem pilha, né? Se você colocar as pilhas em série, elas funcionam sem problema, ok? O que é uma fonte dependente? Uma fonte dependente é uma fonte que depende de alguma coisa. Então, como nós temos 2 fontes independentes, que são de tensão e de corrente, né? Tem fonte dependente, temos 2 fontes independentes, de tensão e de corrente, independente de tensão e independente de corrente. Nós vamos ter também fontes dependentes de tensão e dependentes de corrente. Só que o que é uma fonte dependente de tensão? É uma fonte de tensão cuja valor da tensão depende de alguma coisa. Que coisa é essa? Ou é uma tensão ou é uma corrente. Então você vai ter fonte dependente de tensão, que depende de tensão, fonte dependente de tensão, que depende de corrente. Fonte dependente de corrente, que depende de corrente, fonte dependente de corrente, que depende de tensão, tá? Para não ficar essa coisa estranha, o pessoal normalmente fala assim: fonte dependente de tensão controlada a tensão ou controlada a corrente. Tá ok? Vai ficar um negócio meio estranho, mas basicamente você poderia usar o termo dependente 2 vezes, tá? Então, ó, essa aqui, por exemplo, é uma fonte dependente de tensão, mas eu não sei se ela é controlada a tensão, nem eu sei se ela é controlada a corrente. Já essa aqui é uma fonte dependente de corrente, porque eu não sei se ela é controlada a tensão ou controlada a corrente. Como é que você vai saber? Bom, primeiro, como é que você sabe que é dependente? Como é que você sabe que é dependente? Olha o símbolo da fonte independente, é o quê? Qual é o símbolo da fonte independente? É uma bolinha. Agora olha a fonte dependente. Qual é o símbolo? É um losango, certo? Então eu sei que é uma fonte dependente porque é um losango. Ok? É um losango. Tá. E aí? Você falou que cada fonte... Eu sei que é fonte dependente de tensão porque tem mais ou menos ali. E eu sei que é fonte dependente de corrente porque tem uma setinha. Ok? Todo mundo acompanhando? Tá rápido demais, não? Tranquilo. Olha só.
Então, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que eu não sei qual é o controle, se é controle de tensão ou controle de corrente. Como é que você descobre isso? Ele vai ter que escrever alguma coisa, quanto é o valor da fonte. Lembra que eu escrevi aqui, ó, 3 amperes, 7 volts, né? 3 amperes aqui, 7 volts aqui. Ele vai ter que escrever o valor da fonte. Se ele escrever um valor assim, ó, por exemplo, 3V2. Isso quer dizer que aquela tensão que está entre os terminais A e B, ela vale 3V2. Quem é V2? V2 é uma outra tensão que existe no circuito, né? Em vez de ter 3V2, podia estar 3VCD, por exemplo. Quem é VCD? É a tensão entre dois pontos do circuito, entre os pontos C e D, tá ok? Ou seja, o VAB vale 3 vezes VCD. Dependendo do valor do VCD, eu vou ter o valor do meu VAB. É 3 vezes. Essa constante é um número real fixo, tá? Pode ser positivo ou negativo, mas é um número real fixo, tá? Isso é usado para quê? Normalmente para você representar alguns tipos de circuito. Por exemplo, quando você trabalha com um circuito que a gente não vai mexer aqui, até vou mostrar só como curiosidade, mas a gente vai trabalhar, por exemplo, circuitos que trabalham com transistores. Como eu falo curiosidade, eu não vou ficar explicando aqui para vocês curva de polarização de um transistor e coisas do gênero. Eu não vou ensinar eletrônica para vocês, vocês vão ter isso, tá? Mas eu vou usar o nosso transistor como um exemplo de como você trabalha com as fontes dependentes. O transistor, para você representar ele é um tripolo, é uma coisa assim, né? Tá, ó, 1, 2, 3. Você, para representar ele, você usa normalmente um modelo assim, ó. Tá? E nesse modelo você vai ter aqui fontes de tensão ou fontes de corrente, resistores, etc., com valores dependentes. Essa fonte aqui não vai ser assim, vai ser uma coisa desse tipo, entendeu? Ou tensão ou corrente, depende do modelo que você vai utilizar para os transistores em baixos sinais. Vocês vão ver isso lá em eletrônica. Eu vou mostrar aqui também, só para a gente usar como exemplo, mas fonte dependente normalmente é utilizada para representar transistor, para representar coisas não lineares, né? Mais tarde, por exemplo, a gente vai ver que a lei de Ohm diz o seguinte, que a tensão num resistor é diretamente proporcional à corrente, né? A constante de proporcionalidade a gente chama de resistência, lei de Ohm, V igual a RI, tá? Ok? Essa lei, ela diz o seguinte, que esse R tem que ser uma resistência positiva, uma constante positiva, tá? Aí você fala, pô, existe resistência negativa? Não existe nenhum elemento de circuito passivo em que você possa ter resistência negativa. Agora, eu posso criar um circuito com fontes dependentes e que gera uma resistência negativa. Ah, o que você fez? Eu estou usando um circuito não linear, vocês vão ver isso, tá? E gera realmente uma resistência negativa. Então você tem como, usando essas fontes, por exemplo, que são modelos dependentes e independentes, como é que você encontra essa fonte dependente? Eu vou lá no laboratório, não, o trote pro primeiro ano que vem, mandar o bicho lá no laboratório calibrar uma fonte dependente. Não existe fonte dependente. Todas as fontes que estão no laboratório são fontes independentes, né? Como é que você calibra uma fonte dependente? Não calibra. Fonte dependente é apenas uma coisa que a gente usa para analisar os circuitos. Vai aparecer várias vezes. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar mais tarde, vocês não vão trabalhar com eletrônica? Quando estiverem trabalhando com o professor Rafael lá em eletrônica, ele primeiro vai mostrar um monte de explicações de junção PN, etc., toda a teoria, né, da eletrônica. Vocês veem no terceiro ou quarto ano? Terceiro ano, né? Acho que é. Então, aí vocês vão ver logo depois que existe, né, um modelo para o transistor, em que você substitui, você tira o transistor do circuito e coloca o modelo. No modelo tem as fontes dependentes, para você poder modelar o transistor, poder modelar aquele comportamento. Entenderam o que eu estou falando?
Então não existe fisicamente uma fonte dependente, mas vocês vão usar aquele modelo, aquela representação. E vocês sempre vão xingar o professor Abel quando cair uma fonte dependente num problema da prova. Por quê? Porque fonte dependente complica sempre o teu cálculo. Né? Vocês vão ver que quando tem exercícios onde só tem fonte independente, são muito mais simples, mas muito mais simples. Tá? Quando tem fonte dependente, pronto. Né? Eu mando calcular uma resistência de Thevenin, aí coloco lá só fonte independente, você vai até achar estranho. O professor tem pegadinha aqui, né? Está muito fácil, né? Vocês vão ver que realmente é muito fácil. Aí coloca uma fonte dependente, porra, aí o cara já bota uma fonte dependente para quebrar a nossa perna. Mas é porque vocês vão usar mais isso, não tem jeito, ok? Entenderam isso? Então, fonte dependente não é um elemento físico, não existe, tá? É um modelo, né, de fonte que depende de uma outra tensão. Ele é usado na representação de vários tipos de circuitos, principalmente circuitos onde tem transistores, diodos e coisas do gênero. Amplificadores operacionais também é utilizado fonte dependente para representar, ok? Bom, como eu tenho dois tipos de fonte dependente, que é tensão e corrente, e também pode ser controlada a tensão e corrente, quantas fontes dependentes eu vou ter no total? 4 tipos, né? Fonte de tensão controlada tensão, fonte de corrente controlada corrente, controlada tensão, fonte de corrente controlada corrente, fonte de tensão controlada corrente. Tá, ok? São as 4 opções que você tem, tá? E aí eu coloquei, né, só para exemplificar, né, os símbolos que a gente vai usar nos nossos bipolos, tá certo? Então aqui tem uma fonte de tensão independente, aqui uma fonte de tensão, né? Aqui uma fonte independente, aqui uma fonte dependente, todas as duas de tensão. Aqui uma fonte independente, aqui uma fonte dependente, todas as duas de corrente. Aqui um resistor, aqui um indutor e aqui um capacitor. Tá ok? Legal? Vou pegar um exemplo agora de um circuito, né? Só para vocês verem como é que funciona, né, o circuito que tem a fonte dependente, certo? Então, está aí um circuito com fonte dependente. Ó. Tem uma fonte de tensão independente de 5 volts. Estão vendo aqui, ó? 5 volts. Legal? E tem também o quê? 3 elementos, que eu não sei o que é. O que ele colocou aqui? Isso aqui é só para exemplificar. Podia ser 3 resistores, podia ser um resistor, um indutor, um capacitor. 3 elementos quaisquer, né? Não são fontes, porque esse retângulo muitos livros usam como resistor, tá? Mas nem sempre. E aqui, ó, uma fonte de o quê? Tensão ou corrente? De quê? Tensão ou corrente? Tensão. 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 Né? Fonte dependente de tensão. Controlada a tensão ou controlada a corrente? Só olhar, quanto é que ela vale? Ela vale quanto? Está escrito ali, fala lá. Quem é esse I? Quem é o I? É uma corrente que está onde nesse circuito? Está no C, exatamente, está no elemento C. Então eu vou fazer um cálculo e eu vou, através, né, de equações, determinar quem é o I, quem é os 5 volts e quanto é a minha fonte de 10I, certo? Esse I, ele sendo um valor fixo, a minha fonte de 10I também vai ser um valor fixo. Tá ok? Quanto ele vai valer? Não sei. Tem que saber quem é A, quem é B, quem é C. Tem que saber se A, B e C são resistores. Tem que saber o valor deles. Eu não sei. Mas aqui é só um exemplo para mostrar como é que isso funciona. Tá? Então, é um circuito, está interligado aqui. Tá? E aqui está mostrando que a fonte da direita, que no caso é a que vale 10I, eu sei que é uma fonte de tensão porque tem mais e menos aqui, e eu sei que é controlada a corrente porque tem o 10 vezes o I. Legal? Tranquilo, não tem muita complicação aqui, certo? Então, aplicações de fonte dependente de circuitos, aquilo que eu já falei, eles são os modelos para a gente trabalhar, por exemplo, com transistores, amplificadores operacionais e outros tipos de circuito. Tá? Ah, mas a gente não vai trabalhar com transistor. Não aqui no nosso curso, certo?
A gente não vai trabalhar com amplificador operacional. Não, aqui no nosso curso de circuitos, curso que eu falo, circuitos elétricos, né? Vocês vão ver no curso de engenharia. Aí vocês vão trabalhar com certeza com fonte controlada, tá? Vamos fazer aqui alguns exercícios, na verdade, bem simples, é só para identificação, tá? Eu vou pegar aqui do livro, então é só esperar um pouquinho, aproveitar para colocar aqui uns exercícios. É bem tranquilo assim, é tipo só para a gente treinar um pouco quem é quem, coisas bem simples mesmo, ok? Como eu falei para vocês, só um instantinho, pessoal. Como eu falei para vocês, nesse primeiro capítulo, vocês vão ver, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, né? Vocês vão ver que ele pede uns exercícios aqui, como por exemplo, né, esse aqui, ó, como desse lado direito aí que você tem aí, por exemplo, calcular energia, calcular potência, etc. São problemas que eu falei que não interessa muito para mim, que é uma coisa mais saber fazer uma integral, coisas do gênero. Mas tem uns probleminhas aqui, ó. Eu vou pegar um desses aqui, tá? Eu vou facilitar a vida de vocês por enquanto. Vamos ver se eu consigo aqui fazer. Deixa eu selecionar esse cara aqui. Voltar. Deixa eu só chamar o programa de escrita. Beleza. Então deixa eu novamente selecionar esse cara aqui. Beleza. E vamos tentar fazer isso aí. O que ele fala? Ó, determine a potência absorvida em um dos elementos, né, do... Tá faltando aqui coisa. O desenho está incompleto, agora é que eu vi. Em cada um dos elementos, está faltando aqui escrever, né? Então deixa eu só corrigir, né? E notem que está faltando isso aqui, ó. Certo? Ok? Na verdade,
Não, até que não. Tá faltando aqui porque ele colocou, teria que ser isso aqui mesmo? Pode ser. Uma fonte de corrente controla da corrente, pode ser. Podia ser uma bolinha também. Não, não é uma bolinha porque é uma fonte que depende do I. Não botou um valor fixo, né? Ok? Tá mal desenhado isso aí. Deixa eu ver até enquanto vocês estão tentando fazer. Na verdade, o que vai acontecer? Então você vai ter aqui, ó, a potência que a fonte está fornecendo aqui vai ser uma potência de 30 volts vezes 10 amperes, só que um valor negativo, porque está entrando pelo menos e está saindo pelo mais a corrente. Aí depois você vai ter uma potência positiva de 10 vezes 10, mais uma potência positiva de 20 vezes 14, mais uma potência, e assim por diante. Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá? Ok? Aqui você tem que ver com quem é que está recebendo, quem é que está fornecendo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara vai dissipar um valor negativo, que está entrando pelo menos, saindo pelo mais, entendeu? Tá? Show, enquanto vocês estão tentando fazer aí, eu vou mostrar uma outra coisa que vocês vão ter acesso também. E que vai ajudar vocês a fazerem as listas. Que é o Solutions, certo? O Solution. Pessoal, por que eu estou verificando o Solution? Eu quero ver se o desenho do Solution está certo. Eu não achei que o desenho está errado? Então, deixa eu ver qual é o 1,18, né? Não, ele nem bota o desenho. Só colocou os valores. Fiquei sem saber. Ele não colocou o valor. Oi? Vou botar. Desculpa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, se melhora. Eu não sei se eu estou me vendo, né? Eu acho que eu vou filmar com a outra, eu acho que ela pega melhor, porque ela tem uma, tipo, grande angular, né? Então eu acho que eu vou filmar com a selfie, para ver se fica bom. Ele acabou de mudar o filme. É porque ele vai gerando arquivos. Quando chega em 4 GB, ele gera outro arquivo, entendeu? É ruim porque na hora de sincronizar aquela porcaria lá, eu diminui o tamanho para ver se dava certo. E não adiantou muito não. Deixa eu fazer o contrário. Estou
filmando vocês, não. Tá vendo? Fica melhor. Fica melhor porque ela é meio olho de peixe, a selfie, né? Ela faz isso de propósito, para você poder pegar mais gente, entendeu? Ó, fica melhor, posso até chegar mais próximo. Como eu estou filmando a 1000 e... Acho que eu vou deixar assim por enquanto. Fica melhor, até porque assim eu me vejo ali. Ficou legal. Vou deixar assim. Deixa eu ver só as configurações para... Só coloquei as configurações para não ficar... Pô, ficou bem melhor. Bem melhor. Além de eu poder me controlar aqui, ele está traqueando a minha cara ainda por cima. Ficou bem melhor. Opa! Perfeito, vou ficar sempre assim. Agora isso come uma bateria com uma beleza, mas eu tive que trazer o power bank. Tá melhorando, já estamos conseguindo fazer as coisas dar certo aqui, né? Oi? 0,4 I. O I é aquele I igual a 10 lá, ó. Por isso que, ó, esse problema, presta atenção, esse problema é fácil, mas é para vocês justamente perceberem onde é que estão as coisas. Por exemplo, ó, ali, ó, é uma fonte de 12 volts, né? A tensão nela é 12 volts, mas ela é uma fonte de corrente. Qual é a corrente que ela gera? 0,4 I. Onde esse I está? É a pergunta que você tem que fazer. Onde esse I está? Aí você vai olhar o circuito, certo? Você já sabe que é uma fonte controlada, ela é uma fonte de corrente controlada a corrente, certo? Onde essa corrente está? Vamos olhar. Eu sei que ela é I. Onde é que está? Ela está ali. Ah, mas ele colocou o valor. Claro, galera, não dá para vocês calcularem nada ainda, porque vocês não sabem as leis de Kirchhoff, vocês não sabem as leis de Ohm, então não dá para calcular nada. Ele tem que meio que dar tudo. Ele está dando ali as correntes todas. Por exemplo, a corrente que ele está dando, ó, o que ele está mostrando bate, né? A gente vai ver isso na aula que vem, com a lei de Kirchhoff das correntes. Porque olha só, está entrando. Ih, rapaz, eu não estava gravando? Eu acho que eu não estava gravando. Tudo bem que não tem problema, a gente não perdeu nada por enquanto, né? Deixa eu ver se ele vai, tá? Então, tem que ir para trás agora. Quando eu mandei gravar, ele mudou aqui o padrão. Então, a corrente que ele está trabalhando aí, né? Eu tenho que verificar qual é. Uma coisa que está acontecendo aqui nesse problema é que isso aqui bate com as leis de Kirchhoff da corrente, por exemplo. Ó, tem uma corrente aqui de 10 amperes, vindo da esquerda para a direita. Tem uma corrente de 4 amperes, vindo da direita para a esquerda. Elas se juntam e geram uma corrente de 14 amperes. Olha só, essa corrente de 14 amperes passa pelo dispositivo aqui, que é o P3, tá? E ela se divide novamente. Olha aqui, quanto é que vale essa corrente aqui? Isso aqui não precisa saber lei de Kirchhoff nem nada. Só tem que saber que a corrente que passa no circuito continua. Quanto é que vale? Ó, aqui, ó. Ela continua valendo quanto? 4.
Ah, já estava escrito aqui que isso aqui era 4. Não, tudo bem. Eu sabia que era 4, porque eu falei que era 0,4 vezes o I, né? Mas eu não precisava ter colocado esse valor aqui no problema, tá? Teria como você descobrir quanto é que era. Como assim teria como descobrir? Ué, ele não fala que é 0,4 vezes I? O I não é esse aqui? E esse I não é dado como 10? Então dá para descobrir. Ok? Oi? Essa aqui é fonte de corrente. Tá vendo? Por quê? Porque é uma setinha. Só que a fonte de corrente, presta atenção, em cima de uma fonte de corrente existe uma tensão. Aliás, é uma das coisas que vocês, quando estiverem usando, fazendo os circuitos, vão ter essa dificuldade. Qual a tensão em cima de uma fonte de corrente? Vai depender de elementos externos a essa fonte de corrente. Você não consegue, se você estiver no laboratório, você consegue até medir. Mas a princípio você não consegue medir. Você está entendendo? Você não sabe. Da mesma forma que você não sabe a corrente numa fonte de tensão. Tem corrente passando numa fonte de tensão? Tem corrente passando naquela fonte de tensão de 30 volts ali? Tem. Qual é o valor dela? Qual é o valor da corrente que passa na fonte de tensão? Está escrito ali. 10. Estão vendo? Tudo está escrito nesse circuito. Tá? Não tem que calcular nada aí. Ah, como assim não tem que calcular nada? Sim, tem que calcular as potências. Qual é a potência P1, por exemplo? Quem é P1? É a potência na fonte de 30, não é isso? Não é isso? Ela é uma fonte. A corrente está entrando pelo negativo, saindo positivo. Então a potência vai ser menos alguma coisa. Tá? Vai ser menos alguma coisa. Vai ser menos 300 watts, que vai ser o quê? Menos 30 vezes 10. 30 volts, 10 amperes. Tá? Essa é a potência. Aqui, ó, eu tenho uma potência que vale mais... A corrente não está passando, a corrente não está entrando no positivo e saindo no negativo? Não está? Então a potência vai ser mais esse V vezes esse I. Esse V vezes esse I. Tá? Então a potência 3 vai ser mais o V, que é 20, vezes o I, que vale quanto? 14, vai dar? Mais 280. Agora olha a pegadinha. Aqui, ó, essa corrente, ela está entrando no negativo e saindo no positivo, não é isso? Não é? Ok? Então, ela, na verdade, esse elemento não está fornecendo potência, está consumindo, certo? Entendeu? Então, desculpa, ele não está consumindo potência, ele está fornecendo, desculpa, ele está fornecendo, está entrando no menos, entrando no mais. Então, na verdade, aqui vai dar um negativo. Na verdade, mas eu quero deixar da forma que eu entenda, que seja um elemento passivo, esteja entrando corrente pelo mais e saindo pelo menos. Beleza. Se eu fizer isso, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que botar uma corrente assim, não vou ter que colocar uma corrente assim? Para entrar pelo mais e sair pelo menos? Mas se eu faço isso aqui, e essa corrente da direita para a esquerda vale 4, se eu faço ela da esquerda para a direita, vale quanto? Vale menos 4. Aí eu sei que o P4 vai ser o quê? Vai ser mais que multiplica o V, que é 8, vezes a corrente, né? Só que nesse caso a corrente quanto é que vale ali? Menos 4. Então o total vai ser quanto? Menos 32. Confundiu? Confundiu, tenho certeza que confundiu. Vocês vão chegar em casa, não vão entender porra nenhuma na aula que vem, mas não entendi o último problema que o senhor fez na aula. É normal, tá? Aqui tá beleza, P2, beleza, tá entrando no positivo, saindo no negativo, então vai ser mais o quê? 10, que multiplica uma corrente que também vale 10, vai dar quanto? 100. Aqui, ó, já coloquei todos? P1, P2, P3, P5. P5, quem é? P5 é aqui nessa fonte de tensão, fonte de corrente controlada. Está entrando no menos,
e saindo no mais, certo? Então é um menos, no caso 12, vezes a corrente, que nesse caso é positiva também, que vale 4, não é isso? Que vai dar menos 48. Soma essa droga toda aí, tem que dar quanto? Tem que dar 0, certo? 380 menos 380 dá 0, ok? 380 menos 380 dá 0. Legal? Não é legal, eu ainda não entendi direito. Realmente, vocês vão ter dificuldade no início mesmo, tá? Mas é o que eu falo, tá com dúvida? Você sabe que, ó, se isso acontece, é o que eu falo assim, ó, esquece o valor de V, esquece o valor de I, pelo menos por enquanto. Coloca V isso, ó, certo? Se isso acontece, ó, aqui é mais, aqui é menos, a corrente está assim, isso aqui é I, isso aqui é V, a potência aqui vai ser o quê? Vai ser mais VI. Esse V pode ser negativo, esse I pode ser negativo, não tem problema nenhum, certo? Mas no final vai ser mais VI. É o que eu fiz aqui, ó, né? Aí que eu fiz aqui, ó, tava assim, né? Fazer um desenho diferente, espera aí. Já está acabando aqui? Vamos botar para cima, beleza, olha aqui. Vamos botar o 8 volts aqui, que é o que causa mais confusão, ó. 8 volts, e aqui, ó, quanto é que vale o I aqui? Aqui o V vale quanto? 8, quanto é que vale o I aqui? Vale 4, não é esse? Isso aqui não é essa parte do desenho aqui? Não é? Certo? Então olha só, está entrando pelo negativo e está saindo pelo positivo, certo? Então a potência vale quanto? Menos, certo? V, I, que vai dar quanto? Quanto é que vale esse V nesse caso? Do jeito que está aqui nesse desenho, vale 8. Quanto é que vale esse I do jeito que está nesse desenho? Entrando pelo, vale 4, é o mesmo caso do 32 lá, que deu negativo, certo? Se eu inverto I para cá, aí eu não tenho mais P igual a menos VI, eu tenho P igual a mais VI, só que o I, nesse caso, vai ser o quê? Negativo. Entenderam o que eu estou falando? Tá? É fácil lembrar isso. É confuso? Sim, é um pouco confuso, mas é fácil, tá? Deixa eu pegar mais um exemplo, que a gente ainda tem mais um tempinho para fazer um. Cadê o livro? Tá vendo? Esse aqui, ó, notem, esse aqui, ele já pede para calcular, né, o 1.20, tá? Se eu pegar esse exercício aqui, ó, ele já pede... Ele já pede para calcular. Ele quer saber quanto é que vale V0. Como é que você vai conseguir calcular nesse problema V0? Estão vendo aí, ó? Tem um circuito. Deixa eu tirar o outro. Tirar essa bagunça aqui. Olha aqui. Ele dá, ó, ele fala que o I0 é igual a 2, né? Que essa fonte aqui é uma fonte de tensão
controlada a corrente, e que vale 5 e 0, na verdade ela vale 5 vezes 2, vocês podem colocar 50, se quiserem colocar, não tem problema nenhum, porque o I0 vale quanto? O I0 vale 2, então isso aqui vale, 50 não, 5 vezes 2 dá 10, certo? Então, ó, essa corrente é 3, isso aqui é 10. Essa aqui é uma tensão de 28, corrente de 1. Aqui é uma tensão de 28, corrente de 2. Aqui, uma tensão que eu não conheço, corrente de 3. Uma tensão de 12, corrente de 6. Uma tensão de 30, corrente de 6 também. O que eu vou fazer aqui é somatório das potências igual a 0. Nesse caso, vai aparecer um termo que vai ser o V0 mais, porque a corrente de 3 amperes está entrando no terminal positivo, então vai ser mais 3V0, certo? Isso vai ser a potência naquele elemento ali que é o V0. Então vai ter uma equação cuja única incógnita vai ser V0. Vai ser, ó, mais 3V0, vou falar da esquerda para a direita, ó. Vai ser assim, ó, menos 30 vezes 6, todo mundo viu? É essa potência aqui, ó. Então, ó, isso aqui eu vou colocar, ó, menos, por que menos? Porque a corrente está entrando no menos e está saindo no mais, certo? Então, isso é menos 30 vezes 6. Agora eu vou pegar esse cara aqui, quanto é que é esse cara aqui? É mais, quanto? 6 vezes 12. Porque a corrente está entrando no mais e está saindo no menos. Agora eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou escrever mais 3 vezes V0. Certo? Está entrando no mais, saindo no menos. Agora eu vou pegar esse cara aqui. Mais 28 vezes 1. Certo? Agora eu vou pegar esse cara aqui. Vai dar mais 28 vezes 2. Está todo mundo acompanhando? E finalmente eu vou pegar esse cara aqui. Que é quem? É mais 5 e 0 vezes 3. Né? 5 vezes e 0 vezes 3. É mais? Não, não é mais, né? Ó, está entrando no menos, então não é mais. É menos. Certo? Viram que é menos? Por que não é menos? Por que não é mais? Porque está entrando no menos e saindo no mais. Tá? Isso tudo vai ter que ser igual a quanto? A 0. Ah, Abel, tem duas incógnitas, uma equação só. Não, o I0 é conhecido, o I0 vale 2. Agora, deixa eu fazer essa conta aqui e descobrir quem é o V0. Ok? Entenderam como é que faz? Ok? Tá? É só fazer. Entrou a corrente no mais, saiu no menos, é mais VI. Não interessa se esse V é positivo ou é negativo, é mais VI. Entendendo? É V vezes, cuidado, porque no exemplo, né? Eu já apaguei aqui a bagunça, mas no exemplo anterior, né? Se eu tivesse colocando lá do jeito que estava, está entrando no menos, saindo no mais, era um elemento qualquer, certo? Podia ser um resistor, né? Nesse caso até um resistor estaria fornecendo, isso pode acontecer, tá? Ok? Depende do circuito, tá? Não vai acontecer porque ali no caso a gente não vai considerar aquilo um resistor. O resistor não vai, por que não vai acontecer? Porque pela lei de Ohm, se a corrente entra num terminal, se é um resistor, e a corrente é positiva, naquele terminal em que, justamente para manter a convenção de sinal passivo, se você tem um resistor, isso a gente vai ver na aula que vem. Ó, tem um resistor aqui entre os pontos A e B, e a corrente está entrando assim. Obrigatoriamente o mais vai ser aqui e o menos vai ser aqui. Abel, mas eu coloquei a corrente aqui, mas eu não sei se essa corrente é positiva ou negativa. Eu não sei se essa corrente está certa.
Não interessa. Do jeito que você fez, você vai colocar assim, você vai colocar o mais por onde ela está entrando e o menos por onde ela está saindo, porque ele é um elemento passivo, ele tem que dissipar, ele tem que dissipar mais VI. Ah, mas se depois eu descobrir que essa corrente aqui é menos 2, o que vai acontecer? Não tem problema. Se você descobrir que ela é menos 2, quer dizer o seguinte, quer dizer que o mais VAB vai ser menos 2 vezes a resistência. E não vai ser o mais VAB. Vai ser quanto? Vai ser um menos VAB. Ou seja, o mais está pelo outro lado. O que justamente você acabou de descobrir. Porque se eu estou falando que a corrente é menos 2, e eu falo que no resistor a corrente tem que entrar pelo mais e sair pelo menos, se está mais menos e na verdade é menos mais, está entrando direitinho. Quando você inverte, o que acontece é que quando você descobrir o sentido da corrente, o que vai acontecer? Você vai fazer isso, eu vou botar em outra cor aqui para vocês entenderem. Ó, é por isso que eu falo que não tem que se preocupar, coloca o sentido. Só que a partir do momento que você colocou o sentido, quando passar no resistor, o primeiro valor vai ser quanto? Daquele sentido que você arbitrou. O primeiro valor vai ser o quê? Positivo. O segundo valor vai ser negativo. Aí você fez um monte de cálculo e descobriu que essa corrente era menos 2. Então ela não é assim. Realmente ela não é assim. Ela é assim. Certo? Aí o mais vai ter que estar aqui. E o menos vai ter que estar aqui. Mas isso bate com o que já estava. Porque se você encontra pelo outro, o mais não era desse lado, né? O mais não era aqui e o menos não era aqui, e a corrente não era da esquerda para a direita, mas quando você encontrou menos, aí o mais VAB virou menos VBA. Lembra que eu falei isso logo nas transparências? Então inverteu, não tem problema nenhum. Tá? O que eu falo é, colocou um sentido de corrente, vai com ele até o final. Encontrou o valor negativo, aquele não era o sentido. Então a tensão também não é mais menos aqui, vai ser mais menos aqui. Ela até, o que não está errado, você escrever assim, ó, mais menos 2 volts. Não está errado. Só que escrever mais menos 2 volts é a mesma coisa que escrever o quê? Ok? Menos mais. Ficou entendido isso? Tá? Na aula que vem já vai ser bem mais interessante. Por quê? Porque a gente vai começar a falar sobre leis de circuitos, né? E aí já dá para fazer uns cálculos, né? Já dá para começar a brincar com os circuitos. Só um detalhe. Aí vocês vão ver que... Espera aí. Vocês vão ver o seguinte, que se eu for trabalhar só com as leis de Kirchhoff e com a lei de Ohm, quando o circuito começa a ficar mais complexo, ou seja, quando ele começa a ter mais elementos, o número de equações ele aumenta de maneira absurda, né? Aí a gente vai ter que começar a pensar de uma maneira mais eficiente de calcular, certo? E aí vocês vão entender o que é laço, o que é nó, o que é malha. Isso normalmente eu explico depois que eu ensino as leis de Kirchhoff, das tensões e das correntes, e a lei de Ohm. Por que lei? Porque o cara comprova, né? Na verdade, né, não dá para o cara chegar e fazer uma dedução matemática, não é teorema, né? Teorema é quando você parte de um determinado valor e chega nele. Aí você vai ver, teorema de Thevenin. O Thevenin deduz, né, através de superposição, etc e tal, que você consegue. O bacana que vocês vão ver que tudo que vocês têm dos teoremas de circuitos, que a gente utiliza nos circuitos, só vale por causa da matemática que a gente utiliza lá nos sinais sistemas, né? Então, por exemplo, por que o cara pode usar o teorema de Thevenin? Porque ele pode usar superposição. Superposição é uma coisa que você usa se o sistema é linear e coisas do gênero, a gente vai ver com isso, tá? Então, muitas coisas que a gente vai usar aqui, no ano que vem a gente vai provar que aquilo valia, ok? Legal? Então, aula de sexta-feira, certo? É sexta? Sexta. No segundo horário a gente continua. Ó, hoje já deu mais ou menos bem, tá? Eu acho que vai ficar legal, né? Dessa forma aqui, ficou até melhor aqui. Beleza, até mais, pessoal.
Oi? Não tem? Não. Pode usar tranquilamente. A resposta nos problemas, por exemplo, você pode escrever lá menos 2 volts, não tem problema nenhum. Existe menos 2 volts. Menos 2 volts quer dizer que você está medindo assim e não assim. Acabou. Não tem problema nenhum. Eu não consigo vir de quarta nos sinais, porque eu estou fazendo estágio. No último ano eu tenho DP de circuito de sinais. Você sabe que eu não faço chamada, né? Então. Mas eu digo por causa das listinhas. Se o senhor passar. Não sei se eu vou passar mais aquele esquema de exercício. Eu acho que não. Beleza. Tá. Professor, essa última parte aqui significa então se eu obter um valor negativo de corrente. É porque é o contrário, exatamente. Porque olha só, e você não precisa ir lá no Deu Desenho e colocar a corrente no sentido oposto. Você simplesmente escreve lá na resposta, menos 3 amperes. Isso quer dizer o seguinte, que aquela que você indicou, aliás, você nem deve mudar. Porque se você encontrou menos 3 amperes, quer dizer o seguinte, que daqui para cá a corrente é de menos 3. Se você inverter o seu desenho, você está errando, teoricamente. Você está entendendo? Tá? É por isso. Nem deve, fala. Nos exemplos que você deu, por exemplo, como assim o somatório das potências?